What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vamos falar um pouco sobre detalhamento dessas cenas, details, ok? Uma das coisas que eu gostaria de esclarecer aqui é que é o seguinte: eu tenho a impressão que um trabalho dessa natureza, desse tamanho, ele acaba se impondo, o ritmo desse trabalho se impõe, ok? Por mais que você queira fazer o mais rápido ou mais devagar, você precisa fazer num determinado ritmo, ok? E esse ritmo vai ditando a imensa quantidade de coisas que você precisa ir fechando em cada uma das suas cenas para você tê-las finalizadas. Vejam, por exemplo, aqui, esse é um detalhe, mas é um detalhe que te leva já um bom tempo, ou seja, se eu vier aqui dar um open, vamos procurar aqui a cena 6, eu já estou fazendo no mesmo esquema que eu fiz a nossa amiguinha Tária, ok? Ou seja, estou com a câmera aqui para me mostrar mais ou menos um registro aproximado desse prédio, ok? Para quem não sabe, é o Tribunal de Contas de São Paulo, ok? É um exemplo de brutalismo, é um exemplo na verdade, é um exemplo de desperdício, né? E Blade Runner mostra muito essa arquitetura brutalista e nós vamos fazer algo nessa linha. Então aqui está mais uma cena sendo esboçada, sendo caracterizada aqui. Bom, vamos falar um pouco mais lá para frente. Lá para frente, veja, a partir da cena... Essa aqui não é a cena 7, provavelmente não é a cena 7, sim. A partir da cena 7, eu não tenho mais ainda outras cenas, porque eu ainda não tenho os tempos definidos dessas cenas, ok? O que acontece? Eu queria fazer um detalhe. Eu ainda não sei. Eu tenho noção de que essa cena ela é muito, vamos dizer assim, poética. Então os tempos vão ter que se impor. Ela não pode fazer nem muito rápido nem muito devagar. E eu queria fazer uns detalhes. Vejam, você já sabe o que vai acontecer. Ela vai andar pelo apartamento dela e vai subir na sacada. Okay? O que acontece? Bom, aqui eu queria fazer um detalhe. Eu queria que, neste momento aqui, inclusive, decupando essa cena de forma mais... Vocês ainda não sabem, vai ficar difícil, mas com o tempo, conforme eu for esboçando os takes, vocês verão que eu vou dar preferência a dividir a cena em vários takes. Por quê? Porque isso melhora a capacidade de você editar os tempos, ou seja, se eu tiver que fazer ela andar, ela vai, na verdade eu explico o que ela vai fazer. Ela vai sair de um determinado ponto, ok? Vai deixar uma taça de vinho aqui terá uma garrafa, vai subir na banqueta e vai se posicionar como se fosse voar, ok? Então, você apelar para os detalhes é muito importante. E que detalhes eu quis apelar? Vejam o seguinte, eu vim aqui, hoje em dia, vejam que coisa engraçada, muita gente está fazendo este tipo de trabalho, okay? Ou seja, dando ênfase para os pés. Vejam que interessante. É uma série deles, ok? Eu peguei uma série de GIFs, ok? Onde isso aqui exige um detalhamento especial para os pés, ok? Detalhes, ok? E eu achei interessante esse tipo de coisa, vejam só. Tá bom? Bom, vamos lá. Todas elas olhando seus pezinhos. Então, o que eu resolvi fazer? Vamos sair daqui, vamos abrir esse 3C Rig MetaRig. Esse MetaRig, talvez vocês não lembrem, mas a Watt existe para isso. Este MetaRig é o rig do nosso amigo LCC Royal, okay? Um rig que eu fiz há milênios atrás, ok? Está na Watt, a Watt explica como fazer. Isso aqui não é um rig pronto, ou seja, é um rig que nós fizemos na forçada, e tudo que eu queria era isso aqui, ou seja, Object Pose Mode. Vejam só, se eu vier aqui e der um Rotate X, vejam o que acontece com os pezinhos dela. Ela movimenta os pezinhos do jeito que as nossas outras referências movimentam também, ok? E eu queria só essa cena aqui, ok? Então,
ah, alguns segundos, um segundo, não mais que isso, apenas dela levantando o calcanharzinho. E eu não preciso, na verdade, customizar a Triss inteira. Ela pode ficar nuazinha assim, do jeito que está. Eu só preciso dessa cena. Provavelmente possa pôr um detalhezinho aqui no... Oh, esqueci, uma correntinha, uma coisa assim, alguma coisa que caracterize que nós estamos falando da Triss. Mas no corpo das cenas, ok? Na sequência, vai ficar bem claro que isso, ela não vai estar de sapato, ela vai estar descalça. Okay? A ideia é essa mesmo. Bom, que outras coisas eu preciso falar? Aqui eu vou pesquisar um giroflex, ok? Que nós precisamos complementar o nosso... Então são detalhes. E eu vou fazer uma coisa que eu não tinha me dado conta. Foi só conforme eu fui vendo as cenas que eu me dei conta da quantidade de HUDs. O que são HUDs? HUDs, bom, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu ainda tenho 6:19, ainda dá para falar um pouco sobre HUDs. HUDs é o seguinte... Essa cena aqui, por exemplo, se eu vier nela, cena 1, né? Vamos ver. Agora eu começo a ter organismos em cenas aqui para poder trabalhar. Então, cena 1, tuf. Cena 1 está aqui. Cadê você, cena 1? Cena 1 está aqui. Desculpem. O pior é que eu já estou nela, né? Então, se eu vier aqui apagar essa referência aqui, eu vou ver essas coisas que estão em tela. Em 1982, quando foi 82, 83, né, quando foi lançado Blade Runner, o pessoal ainda trabalhava com fósforo verde. Hoje em dia, o pessoal trabalha com telas transparentes, etc, etc. E eu acho que a gente tem que fazer ou registrar essa evolução. Então eu gostaria de que aqui tivesse uma série de telas. O que são telas? Telas, apenas telas de vidro, um conjunto delas aqui, mostrando dados. E esses dados são chamados HUDs, ok? Então eu fui fazer uma pesquisa na internet, para que vocês tenham ideia. Vejam só, se eu vier aqui, acho que eu consigo mostrar para vocês o que são esses HUDs. Acho que... Vejam só. Free... Não é aqui, acho que é aqui embaixo. Deixa eu ver. Aí fica difícil, né? A gente vai fazendo as HUDs. Aqui estão. HUDs do YouTube. O que são HUDs? São esse troço aqui, vejam só. Free... Alguns são muito ruins, outros são melhores, a gente vai precisar procurá-los. Abre essa tralha, meu amigo, aqui. Isso aqui está na internet, ok? Obviamente existe esse... Acho que você até baixa esse material. Hoje em dia a quantidade de material gratuito é impressionante, ok? Mas eu não quero fazer isso. Obviamente eu quero fazer um troço que tenha uma determinada personalidade. Muito bem, então vou fazer alguma coisa na minha cabeça. E vou ter que mostrar para vocês uma extensa produção de HUDs, ok? HUD para essa cena, o HUD, isso aqui é um detalhe, né? Isso aqui é um detalhe da cena maior. HUDs que vão aqui no elevador, eu acho que precisa ter um material aqui que mostre o andar, mostre o objeto subindo, etc, etc. E isso, é fácil, põe um número e tal, mas não é tão fácil assim, cara. Porque isso aqui, esse elevador ele vai subir, segundo o som que você vê aqui, ele vai subir, ele vai dar uma parada brusca. Essa parada brusca ela tem um lugar, então o objeto vai estar indo e vai ter que seguir o mesmo compasso da animação. Então eu vou precisar decupar com muita parcimônia essa animação para que eu faça as coisas com os mesmos tempos, porque os HUDs em geral são projetos paralelos, ok? Só que eles têm que respeitar o mesmo tempo da cena original, porque se você quer que esteja, sei lá, no 25º andar quando parar isso aqui tem que ir até o 25 e parar. Então a gente tem que ter
essas parcimônias, ok? Então tem um alerta, uma coisa assim, enfim, nós vamos ter que pensar nisso e vamos ter que fazer isso com o devido ajuste, o devido carinho, ok? Bom, vocês ficam sabendo, a gente está andando e a velocidade é essa, amigos. Eu gostaria que fosse diferente, ou mais rápido, ou mais lento, etc, etc, com menos conversa, mas eu acho que a conversa é essencial para que o objeto, o projeto, ganhe um determinado conceito, uma determinada consistência, ok? Então, se vocês estão achando um saco, eu lamento, vocês nunca vão entender quais foram os conceitos que foram utilizados nesse projeto, e isto eu acho que é uma sintonia fina que um diretor fera gostaria muito de entender quando assiste um produto qualquer, ou seja, a visão do diretor. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.